comissão especial que analisa o texto sobre o fim da escala 6x1 acaba de aprovar, então, o texto base dessa PEC do fim da escala de trabalho 6x1. Como é que ficou agora, Yuri Pita? Ainda é o texto base aprovado na comissão. Como vai ficar, então? Garantindo 2 dias de descanso, ou seja, 5-2. Essa é a escala, e não mais 6-1. Trabalha 5 dias, folga 2 dias. Também, importante, mudança no tempo, na jornada de trabalho. Passa de 44, das atuais 44 horas de trabalho semanais para 40 horas semanais. E tudo isso, essa transição de 14 meses para redução da jornada de trabalho, ou seja, essa mudança da jornada de 44 horas para 40 horas terá uma transição de 14 meses para a redução dessa jornada de trabalho. É muito importante, então, como já esperávamos, o texto base o parecer do deputado relator dessa matéria, Léo Prates, do Republicanos da Bahia, conseguiu, então, ser aprovado esse parecer de Léo Prates. E agora, acabou? Não, ainda não acabou. Aliás, ainda tem um certo caminho pela frente. O que acontece? O colegiado agora, essa comissão especial, deve analisar ainda hoje os destaques, Yuri Pita, que são partes do texto que ainda podem alterar em alguns pontos o texto. Então, ainda deve acontecer a votação destes destaques. Uma vez aprovado o texto base, aprovados os destaques, o texto vai direto para o plenário da Câmara. Débora, a gente tem, inclusive, dá para a gente mostrar de novo o painel com o placar de votação, 34 votos favoráveis a esse texto base, está aí em verde, 4 votos contrários, num total de 38 votantes. Vários outros nomes que você vê no painel não votaram entre titulares e suplentes, mas praticamente todos os titulares, acho que só 2 dos titulares não votaram, e aí 2 votos entre os suplentes que contam, por coincidência, 2 suplentes que votaram favoravelmente, 4 votos contrários, está mais fácil de registrar aqui, Gilson Marques, Júlia Zanata, Maurício Marcon e Osmar Terra. Os demais votos aqui, o presidente da comissão, Alencar Santana, votando a favor, o relator, por óbvio, Léo Prates, votando a favor, assim como deputados não só da base do governo, mas também deputados que tradicionalmente fazem oposição ao governo, como a deputada Anne Ortiz, a deputada Dani Cunha, entre outros nomes que estão aqui colocados, a deputada Erika Hilton, que é autora de uma dessas propostas, assim como o deputado Reginaldo Lopes, ambos votando a favor, e por aí vai. Mas como explicou a Débora Bergamasco, isso aqui é o texto base. Ainda vão ser votados destaques que podem eventualmente alterar o conteúdo deste texto base. Eu mencionei a deputada Dani Cunha, ela acabou de aparecer aí na tela. E a grande questão agora é como que vai sair esse texto da comissão e como vai ser a discussão lá no plenário da Câmara, Débora. Pois é, importante. Agora, nesse momento, deve ser analisado um destaque do PL, que é o partido de oposição ao governo federal, ao governo do presidente Lula. Então, esse destaque do PL deve ser votado, eles devem dar os encaminhamentos para essa votação agora. A gente consegue ouvir só um pouquinho o que ele está falando agora, o presidente da comissão está falando nesse momento? Vamos ver se ele ainda está... Rejeitado o requerimento. Nominal, presidente. Rejeitado o requerimento. Nominal, presidente. Nominal, presidente. Rejeitado. Sem obstrução. Raimon, posso dar o comando? Mas eu posso responder? Rejeitado o requerimento e não cabe votação nominal, porque a última votação foi menos de 1 hora, que foi requerida pelo deputado Carlos Aratini. Rejeitado o requerimento... Senhor presidente, questão de ordem. Passa-se... Questão de ordem, Questão de ordem, qual artigo? Artigo 74, inciso 5, a juízo do presidente, parágrafo 7º. A juízo do presidente... para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como questão pessoal. Gatinho de 60 milhões de reais. Às vezes a gente fala no jornalismo tanto de dinheiro,
mas é tão difícil ter ideia do que é 60 milhões de reais. E é tão maluco pensar que essas pessoas têm noção do que é 60 milhões de reais. Mas é isso, ó. Matéria lá da nossa equipe em São Paulo, como eu falei. Uma empresa está cobrando na justiça o empresário Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, por supostamente dar calote em financiamento de jatinho avaliado em 60 milhões de reais. O pai de Vorcaro, para quem não lembra, está preso desde o dia 14. Ele foi preso na 6ª fase da Operação Compliance Zero. Essa operação que analisa e que investiga essas tretas todas envolvendo o Banco Master, ou seja, né, vou falar aqui com o palavreado bonito que o pessoal usou na matéria, né? Porque treta é a forma mais coloquial. Mas é o quê? Investiga a fraude bilionária contra o sistema financeiro, além dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E o pai do Vorcaro está preso na penitenciária que fica em Contagem, Minas Gerais. Essa semana, inclusive, nós falamos a respeito do quão está sendo difícil para o pai dele lidar com essa questão da prisão. Mas voltando ao assunto do jatinho, esse processo judicial foi movido pela empresa SFG Equipment Leasing Corporation contra o Henrique Vorcaro e empresas da família dele, pela falta de pagamento do financiamento de um Dassault Falcon 2000EX, ano 2009. Esse é o nome do jatinho, tá, pessoal? Da marca, né? Trata-se aí de um avião executivo de médio porte, bimotor, com capacidade para transporte intercontinental. O que quer dizer isso? Você pode ir do Brasil para Paris num jatinho. Talvez, né? Não tenho certeza. Mas se é intercontinental é porque sai de um continente para outro. O contrato de financiamento é internacional, mas ele corre na justiça lá de Minas Gerais. A empresa entrou com pedido de busca e apreensão da aeronave, que estaria estacionada no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Aeroporto que recentemente a gente trouxe aí notícias quando aquele avião caiu lá em BH. Por hora, o juiz responsável ainda não deferiu o pedido e limitou-se a dizer que a ação tramitava no foro errado. O processo ele corre na Vara de Belo Horizonte, mas a empresa operadora do avião é sediada em Nova Lima, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital mineira. De acordo com a consulta do site da Agência Nacional da Aviação, a ANAC, o avião está em nome da SFG e é operada pela Hebron Participações, que tem o pai de Vorcaro como sócio. Vamos lá, ó. Mais informações aqui a respeito desse mais um imbróglio envolvendo a família Vorcaro. Metrópolis teve acesso a uma carta de intenções de compra da aeronave. De novo, é uma Dassault Falcon 2000, lá nos Estados Unidos. E essa carta de intenções, ela tinha valor de 12 milhões de dólares, por isso cerca de 60 milhões de reais, como a gente traz aqui. E é assinada pelo Henrique Vorcaro em junho de 2021. Esse documento faz parte do processo de falência do Banco Master naquele país. E a vendedora é a Southern Cross Aircraft LLC, localizada em Fort Lauderdale, na Flórida. Perdão pelo meu inglês, tá? Tô tentando ao máximo aqui, mas vai sair. Estamos aqui com informação. O importante é trazer informação. O Henrique Vorcaro é suspeito de fazer a operação financeira às vésperas da liquidação do Banco Master para esconder 776,9 milhões de reais. O pai do ex-banqueiro é empresário lá de Minas, do setor de infraestrutura e, como a gente tem acompanhado, ele também está enrolado na justiça por conta dessas questões relativas ao Banco Master. Com qualquer novidade, você acompanha aqui na Metrópolis TV e também no metrópolis.com. Fica ligado. De grupos de WhatsApp. Quem monitora esses grupos bolsonaristas e conta os detalhes é o colunista Felipe Bailês. Ele é CEO da Palver. Felipe, bem-vindo, boa tarde para você. E aí, quer dizer que mudou um pouquinho a percepção, a avaliação desse pessoal, dos grupos bolsonaristas, porque o caso Master deve ter derrubado a imagem do Flávio, inclusive nesses grupos, né? Conta mais pra gente qual foi a avaliação que vocês fizeram. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Daniela. Obrigado aí por me receber aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. E de fato, o áudio do Vorcaro foi, assim, a pior tragédia do Flávio Bolsonaro desde a história que a gente monitora. Ele foi mencionado mais, inclusive, do que o dia que ele foi indicado pelo pai dele, pelo Jair Bolsonaro. Foi extremamente negativo. E o que a gente vinha observando é que desde a data da divulgação do áudio até ontem, o sentimento geral sobre o Flávio, ele era predominantemente negativo. Ou seja, quando a gente classifica as menções a ele,
a gente classifica entre positivos, negativos e neutro. Se a gente soma isso, né, mais positivos menos os negativos, o líquido estava sempre no negativo. Aí o que acontece? Teve um movimento de antecipação para o encontro, não alterou esse saldo de positivo até a divulgação da foto. Quando teve a divulgação da foto, a gente viu que a base bolsonarista conseguiu se engajar, ele conseguiu crescer e voltar para o saldo positivo. Isso ainda ontem à noite, que foi no momento que a gente estava elaborando os dados para a coluna. Aí, ao longo do dia de hoje, a gente foi puxando os dados novamente, a gente viu que isso conseguiu se manter. Então, antes do encontro e da foto do Donald Trump, ele tinha mais negativos do que positivos nessas redes de WhatsApp. Após a foto do encontro do Trump, ele reverteu isso. Então, ele volta a ter mais positivo. Importante ressaltar aqui que a amostra de grupos de WhatsApp, ela reflete muito quem se comunica, né? Então, dentro dessa rede, o WhatsApp, ela é extremamente mais voltada para a direita do que para a esquerda. Ainda assim, a esquerda ganha determinadas pautas em determinados momentos. Mas foi isso que aconteceu com a divulgação da foto. É isso, Dani. Eu estava lendo a reportagem de vocês, tudo bem, meu caro? E vi que tem pelo menos 3 linhas mestras, né, de mobilização. Uma delas é dizer que é a primeira vez que Donald Trump recebe um candidato, né, ou olha a honra que o Trump está dando para um candidato, o que é falso, né? Porque, na verdade, tem uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo, mostrando que o Trump não só se reuniu com candidatos no Salão Oval, como o candidato à presidência da Polônia, o Karol Nawrocki, ou outros candidatos como o de Honduras também, como ele, ao contrário do que aconteceu com o Flávio, ele fez propaganda para esses caras, né? Postou as fotos nas redes sociais ou fez postagens na rede dele, a Truth Social, para alardear o contato com candidatos que ele tinha ali, que estava pegando pelas mãos. No caso do de Honduras, por exemplo, olha só o que o Trump escreveu, né? O povo de Honduras não pode ser enganado novamente. O único verdadeiro amigo da liberdade em Honduras é Tito Asfura. Tito e eu poderemos trabalhar juntos, combater os narcocomunistas e levar a ajuda necessária ao povo de Honduras. Isso foi em novembro do ano passado, mas enfim, de todo modo a narrativa colou, né? Conseguiu dar um ar de privilégio, né, para Flávio Bolsonaro. Olha ela aí, aparecendo. Diga lá, Felipe. Pois é, essa foi inclusive a narrativa mais incidente. E eu acho que o que essa narrativa produz é a sensação de que existe uma grande proximidade entre a família do Bolsonaro e o Donald Trump, né? E justamente cria esse sentimento de que eles são muito bem conectados. E olha, mesmo não sendo verdade que ele tenha sido o primeiro candidato ou pré-candidato a se encontrar com o Trump no Salão Oval, o que acontece é que o fato disso ser necessário ser desmentido tira também o foco dos áudios, que eu acho que era um grande objetivo dessa foto. E aí a gente vê no gráfico, quando a gente associa o Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, você cria uma curva de menções, e o Flávio Bolsonaro com o Donald Trump, você vai ver que as menções de associação do Flávio com o Vorcaro continuavam muito altas antes da foto. E aí sai a foto e você abre, de fato, uma boca de jacaré. As menções que associam Flávio ao Vorcaro caem e as menções que associam Flávio ao Trump sobem muito, né? Apesar de não foi nem de perto tão grande o volume quanto no dia que vazou o áudio. Mas, de fato, a foto produziu esse efeito de abafar a discussão de associação com o Vorcaro. Carla. Bem, boa tarde, Felipe. Obrigada por estar aqui. Você falou que não foi nem de perto o mesmo efeito da foto do Vorcaro. Qual foi a diferença da grandeza, né? Quando chegou ali os áudios? Porque os áudios realmente a gente falou, né? Furou a bolha. A foto do Trump também furou a bolha ou ela ainda está mais na bolha? Não, a foto do Trump furou a bolha. Foi grande o evento. Eu digo que não se compara com o áudio do Vorcaro, porque o áudio do Vorcaro foi o maior evento da história do Flávio, desde que a gente monitora em termos de volume, né? A gente pode dizer que chega a ser 4 vezes maior o volume do dia do áudio do Vorcaro, que é muito grande, porque esse evento da foto do Trump também é um evento grande, é um evento de pico, assim como o dia que ele foi indicado foi um evento de pico. Então, apesar de ter furado a bolha, isso circulou em grupos que não são só bolsonaristas, inclusive as pessoas comentaram, teve especulação se a foto era IA, teve diversas narrativas, inclusive por parte da direita,
esquerda, desculpa, para tentar minimizar o encontro. Muitas delas não colaram à medida que o tempo foi passando, mas, de fato, não chegou perto do tamanho que foi a divulgação do áudio. Certo, Felipe Bailês, obrigado pelas informações, Felipe. Então agora ele já está 27 dias atrasado, Sarza. Verdade. Vamos ver o que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, explicou. Ele tentou explicar o motivo que fez o partido, que era contrário ao fim da escala 6x1, decidir defender agora o modelo 4x3, que é 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Ele postou esse vídeo aí nas redes sociais. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Bom, Carla, eles estão dizendo que vai dar merda, para usar a palavra do deputado, a mudança para 5x2, né? Que as empresas vão quebrar, que vai ter demissão, que vai ter aumento de preços, por exemplo, né? E ele diz que quer acelerar esse processo com a aprovação de uma escala ainda mais ampla de descanso para o trabalhador, 4x3. Diego, esse vídeo do Nicolas mostra aí um certo despreparo, né? Não sei, porque ele é que é tão bom articulador. Essa estratégia deles, eu acho que ela pode ser um tiro no pé, porque como é que um parlamentar diz que quer que o país fique pior? A gente usou nas eleições passadas, sempre aquela coisa, né? A classe política nós contra eles, mas todo mundo pelo menos tem esse discurso de que o país vem em primeiro lugar, né? Quando você vê um deputado, e não importa de que lado ele está, digamos assim, qualquer deputado que vá e que publicamente diga nós queremos que dê errado para o país quebrar, para o país se dar mal, para ter desemprego, para ter inflação, para o Lula não ser eleito, eu fico pensando no eleitor desse parlamentar, pensando, mas e se eu for prejudicado? E se o meu filho perdeu o emprego? E se meu marido perdeu o emprego? Porque a lógica é aquela lógica de uma outra máxima que se usa muito bem em política. Você não pode derrubar o avião se você está dentro dele, né? Por mais que você possa fazer oposição, você tem vários instrumentos para fazer oposição. Agora, você assumir um discurso de que você quer que o país quebre para que o governo não seja reeleito, realmente, assim, eu acho que o deputado Nicolas, ele tem um domínio muito bom da palavra, ele conhece muito bem as redes sociais, ele é um excelente orador, né, ele, enfim, tem aí algumas divergências com o bolsonarismo raiz, digamos assim, mas eu acho que especificamente nessa estratégia, é uma estratégia ruim, uma estratégia que pode ser um tiro no pé aí, porque eu acho que fica difícil para um eleitor ver o seu parlamentar defender que se derrube o avião para isso. Claro, se a gente for para um lado muito, digamos, radical, pode ser que tenha mais gente concordando com essa estratégia, que foi o que o Sóstenes fez aí no plenário, né? Mas é um discurso que eu acho ruim, Diego. Eu acho que é um discurso porque, às vezes, vamos lá, às vezes estratégias de governo, de oposição, a gente sabe que vai ter maquiagem, mas a gente diz, não, conversando com os outros, não, eles foram bons nessa, eles foram bons, sabe? Consegue admitir que o adversário político, digamos assim, acerta. Mas nesse caso especificamente, é você dizer que você quer que o país tenha inflação, desemprego, não faz muito sentido, né? Enfim, vamos ver como é que vai pegar. Eu acho que tem que ver como é que eles vão assumir a votação em si, quais são os seus discursos no plenário, que deve ter mais um monte. Hoje vai ser aquele dia que a gente vai conseguir ver um monte de parlamentar falar um monte de coisas assim que realmente a gente ainda pensa, não pode piorar, mas às vezes piora. Eu só vou procurar
Hi, my name is Steven Monticelli. I'm a reporter. I'm working with Intercept Brazil. And I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh, no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay. Thank you.